Bem-vindos à Justiça Cega. Eu sou o Luís Soares e, juntamente com o Luís Rosa, vamos ouvir ao longo do programa de hoje o testemunho de Nuno Garopa. É doutorado em Economia, mestre em Direito, professor da George Mason University, Antonin Scalia Law School em Virgínia e presidente da Associação Europeia de Direito e Economia, com sede na Bélgica. Bem-vindo, Nuno Garopa. Há muitos estudos de opinião que avaliam a percepção dos portugueses sobre a administração da justiça. Por exemplo, o European Social Survey, que junta várias universidades europeias que promovem estudos de opinião nos respectivos países, indica que os portugueses avaliam a justiça com um 4, numa escala de 0 a 10. Houve uma queda de 1,5 pontos desde 2002. Já em Portugal, por exemplo, uma sondagem da Universidade Católica, realizada poucas semanas após a Operação Influencer, referia que 53% dos inquiridos não acreditavam na independência da justiça, contra 38% que acreditava. Há razões para que os portugueses não confiem na justiça? Eu penso que aí nós temos que distinguir as percepções da realidade e, obviamente, que as percepções são formadas a partir largamente daquilo que são os casos mediáticos e daquilo que são a percepção pública. Porque, ao contrário de outros subsetores do Estado, como a saúde ou a educação, a grande maioria dos portugueses, felizmente, nunca entrou num tribunal, nem nunca teve qualquer relação direta com um tribunal. E, portanto, evidentemente que a percepção é feita a partir de um número muito limitado de casos. Depois, penso que há aí uma enorme confusão do que é que significa independência dos tribunais. Nós até somos dos países que, em outros estudos mais objetivos, temos dos tribunais mais independentes da União Europeia. Finalmente, há uma curiosidade nesses estudos também, que é reforçada por estudos domésticos nossos, próprios, quer da Fundação Francisco Manuel dos Santos, quer feito por Coimbra, pelo Observatório da Justiça, em que normalmente os portugueses que têm contacto direto com os tribunais têm uma melhor percepção da justiça daqueles que não têm contacto direto. Portanto, há aqui um problema que tem que ser sacado em parte à mensagem que a justiça tem, e aí, obviamente, tem a ver com toda essa questão, a questão mediática. Agora, a justiça tem problemas de morosidade, tem problemas de celeridade, tem problemas de eficiência. Não me parece que tenha problemas de independência. Eu só queria dizer isso. Não me parece que essa seja uma razão de preocupação válida que se possa ter. A Operação Influencer, que é um desses casos mediáticos, tem sido muito criticada na opinião pública por revelar um Ministério Público alegadamente impreparado. De tudo o que já foi noticiado sobre esta matéria, e enquanto cidadão português, partilha destas críticas, estamos mesmo perante um inquérito que é uma mão cheia de nada. Temos que começar por separar aqui a questão política da questão jurídica, e eu penso que grande parte dessas críticas vêm da questão política, e aqui há que recordar duas outras coisas. Primeiro, o Primeiro-Ministro demitiu-se porque se quis demitir, ou seja, não foi uma medida de coação imposta pelo Ministério Público. Isto para distinguir de outros casos que nós já tivemos anteriormente, por exemplo, estou-me a lembrar do caso EDP, em que de facto houve uma alteração do Conselho de Administração de uma empresa cotada em bolsa por ordem do Tribunal. Isso sim é discutível se nós devíamos ter esse tipo de medidas de coação. Não acredita que o Primeiro-Ministro tenha demitido devido ao famoso parágrafo? Eu acredito que o Primeiro-Ministro tem as suas razões para se demitir. Agora, ele demitiu-se voluntariamente. Ninguém lhe impôs essa demissão. E tudo o que vem depois disso são decisões do Primeiro-Ministro, do Presidente da República e depois de outros titulares de órgãos de soberania. Agora, em relação à questão jurídica, eu acho que em relação à questão jurídica nós temos de distinguir duas coisas. Uma é, dentro do que é a nossa realidade jurídica, se o Ministério Público cedeu ou não cedeu as suas competências. E eu, não sendo jurista, não me parece, daquilo que tenho ouvido, que ninguém esteja a alegar que o Ministério Público cedeu as suas competências. Evidentemente que os advogados que defendem os visados, os arguidos e as pessoas que estão visadas nos inquéritos têm uma versão favorável aos seus clientes e criticam o Ministério Público. Também não parece que seja grave. É normal que assim seja. Claro. Mas não vi, ninguém vi dizer que o Ministério Público cometeu ilegalidades ou que cedeu as suas competências. Outra coisa é o que é desejável. E desse ponto de vista, eu não quero utilizar a palavra de que o Ministério Público está impreparado. Há duas questões que são importantes. Uma, o Ministério Público, penso que também já começa a ter noção de que há um problema de credibilidade, obviamente, porque não se pode estar a abrir inquéritos continuamente que não levam a condenações, e aqui os números... Apesar da lei obrigar isso em nome do princípio da legalidade. Pois, nós não temos o princípio da oportunidade. Exato, e depois já lá vamos, porque eu sou favorável ao princípio da oportunidade. Agora, é evidente, quando nós vivemos num país em que num ano, 2021, abrimos qualquer coisa com 4.500 inquéritos que levam a 150 ou 200 deduções de acusação e que depois
levam a 20 ou 30 condenações, nós temos um problema de eficiência. Agora, se a responsabilidade do Ministério Público, se é dos tribunais, se é da legislação, isso é um debate que se tem que fazer. Agora, não é possível um sistema ter 4.500 inquéritos que, grosso modo, terminem em 20 condenações. A segunda questão é, eu preferia que nós tivéssemos outro tipo de regras em que o Ministério Público, quando visa titulares de órgãos de soberania em funções, as coisas fossem feitas de outra maneira, como são feitas noutros ordenamentos jurídicos. Tivessem prioridade esse inquérito. Exatamente. Agora, nós vivemos no mundo em que vivemos. Neste caso, aliás, se... Então, por exemplo, é favorável a uma alteração legislativa que faça com que esses processos, por exemplo, tenham, de facto, prioridade e sejam passados à frente dos outros, por exemplo. Eu sou favorável a isso, mas como sou favorável a questões que foram arrumadas logo em Portugal, como se tivéssemos pelo menos uma secção especializada, mas provavelmente até um tribunal especializado nestas matérias, mas e aí é que eu ia acrescentar. Se há alguma coisa António Costa se pode queixar, é de ser vítima da sua inação durante 8 anos também em matéria de justiça. Porque se tivesse feito muitas das coisas que, aliás, prometeu na campanha eleitoral, se calhar metade deste problema estaria resolvido. Portanto, eu não imputaria aqui impreparação ao Ministério Público, não é algo que eu gostaria que fosse assim, mas evidentemente nós temos um problema que o Ministério Público funciona dentro da legalidade vigente. Não vamos concentrar esta entrevista no Ministério Público, vamos fazer uma última pergunta ainda sobre o Ministério Público. Há muitas vozes que defendem o reforço do poder hierárquico do Ministério Público. Historicamente, os constituintes, a Assembleia Constituinte, nomeadamente os constituintes do Partido Socialista e do PSD, acordaram um corte com o modelo de ditadura que subordinava o Ministério Público ao Ministério da Justiça. É necessário regressar a um modelo dessa natureza? Eu aí acho que nós temos que distinguir a questão que tem a ver com a organização formal do Ministério Público e aquilo que é a cultura que se instalou no Ministério Público, que ela própria, na minha opinião, não é diferente da cultura que está instalada na administração pública portuguesa. E, portanto, eu não ponho de lado que seja possível fazer algumas alterações legislativas que melhorem o controle hierárquico. Aliás, se bem me lembro, a atual Procuradora-Geral tentou, através de uma circular, criar essa hierarquização dentro do Ministério Público, que, aliás, todos os partidos vieram logo criticar, os mesmos partidos que agora criticam que não haja. Agora, há aqui um problema que é, por exemplo, os procuradores, em geral, as suas carreiras, as suas promoções, são largamente por senioridade, não são por uma avaliação muito menos quantitativa de desempenho e de medidas de produtividade. Deveríamos ter esse tipo de sistema em Portugal? Eu acho que sim. Agora, a verdade é que quando isso foi feito para os professores, o país levantou-se. Quando foi feito para outras áreas da administração pública, o país levantou-se. É normal que os procuradores sejam parte dessa cultura e, portanto, eu acho que há muitos aspectos no Ministério Público que não têm a ver com a formalidade da lei, têm a ver com a cultura prevalecente. Não vejo que essa cultura seja muito pior do que outras áreas do Estado. E é injusto, na minha opinião, estar a sacar ao Ministério Público esta ideia de que o Ministério Público deveria ter um nível de eficiência sueco ou alemão, quando a administração pública tem um nível, no seu conjunto, tem um nível de eficiência que tem. Não estou a desculpar os procuradores, também não quero que alguém nos ouça esteja a dizer agora está a desculpar os procuradores. Não, estou simplesmente a dizer que há muitos problemas que as pessoas vêm a sacar ao Ministério Público que são reflexo da sociedade em que o Ministério Público atua, que não é porque os procuradores são todos incompetentes ou impreparados. Nuno Garopa, vamos agora falar de celeridade, que é um tema que nos é muito caro aqui no Justiça Cega. Os tempos médios de resolução da justiça penal em Portugal são de cerca de 1 ano. Comparam bem com a média europeia, mas os tempos médios de resolução dos chamados grandes processos de criminalidade económica ou financeira ultrapassam os 10 anos. É uma métrica que muitas vezes falamos aqui no Justiça Cega, mesmo tendo em conta que esses casos de criminalidade económica ou financeira, como Isaltino Moraes, BPP, BPN, são casos complexos que demoram tempo a investigar. Qual é que, na sua opinião, seria um tempo razoável para uma decisão final? Eu penso que os tempos de resolução são os tempos que são equiparáveis àquilo que são os países no ordenamento semelhante ao nosso, o espanhol, o italiano e o francês. E são processos, como todos podemos falar, do processo Sarkozy, do processo Rodrigo Rato, dos vários processos que Berlusconi teve em Itália, só para dizer exemplos que toda a gente consegue lembrar-se, e são processos que normalmente levam 2, 3 anos, não é? E, portanto, seria isso que seria razoável. Agora... Mas por um trânsito em julgado, 2, 3 anos? Não, até uma decisão... Primeira instância. Primeira instância, atenção, que nestes todos os países a sentença pode ser executada quando a segunda instância confirma, que depois há aqui o problema também, que nós, por exemplo, já devíamos ter tido essa discussão se não é de executar sentenças na segunda instância e depois permitir... Quando a matéria de facto está encerrada. E está encerrada e depois permitir que, evidentemente, exerçam os seus direitos de cidadão que têm até onde entenderem esgotar. Agora, eu acho é que nós, nesta questão, como noutras questões, mais uma vez, insere-se naquilo que é a nossa cultura política, chegámos atrasados, ou seja, Espanha e França, e Itália, por virtude até
de 92 da Operação Mãos Limpas, foram alterando a sua estrutura e o seu ordenamento e a sua organização para estar de forma mais eficaz a precaver, reprimir e penalizar a criminalidade financeira, a grande criminalidade financeira e de corrupção. Nós só começamos a ter a discussão com 10 ou 15 anos de atraso. Portanto, a minha intuição será que dentro de 15 ou 20 anos estaremos ao nível que estes países estão neste momento. O problema é que nós vamos sempre na última carruagem destas questões. Isto é uma questão que o Luís já tinha levantado. Quer dizer, quase todos esses países, todos esses 3 países, aliás, como o Brasil, já passaram de um sistema de princípio de legalidade para um princípio de oportunidade mitigado. Nós não conseguimos. A última vez que esta discussão foi feita aqui, há 2 anos, na Estratégia Nacional contra a Corrupção, não se conseguiu vencer isso. Portanto, nós vamos sempre atrasados. E, nesse sentido, poderíamos ter alguma vantagem que é aprender das experiências dos outros, mas parece que também não, que temos que repetir. Mas parece que a nossa justiça não entra para a União Europeia, parece que está sempre atrasada também, parece que está ainda na CE. Em parte é isso. Aliás, a única questão aqui é que a própria União Europeia também não tem sido muito exigente com a nossa justiça. Mais uma vez, eu acho que tem a ver com a pequenez do nosso país. Porque, de facto, os relatórios que a União Europeia e a OCDE têm feito sobre a nossa justiça, em grande parte não refletem aquilo que é a nossa percepção interna nessa justiça. Vamos olhar agora um pouco para as 4 fases processuais penais para perceber que soluções é que o Nuno Garopa preconiza para reduzir aquela disparidade de que falávamos há pouco, e começando pela fase de inquérito, que é comandado pelo Ministério Público. Justifica-se impor um prazo para que o Ministério Público conclua a investigação, ou isso pode ser prejudicial? Eu seria favorável a que esse prazo exista, mas insisto, enquanto nós vivemos no mundo do princípio da legalidade, vai ser muito difícil o Ministério Público ter outra resposta. Até porque houve casos, por exemplo, o caso Exaltino ou BPP, que tiveram fases de inquérito que variaram entre os 4 anos e os 10 anos. O caso do Universo do Espírito Santo, a investigação demorou 6 anos. Isto não é demasiado tempo? Ora, nós o que precisamos, na minha opinião, é de... Bem, nós temos aqui 2 problemas. Temos um problema de curto prazo, que temos questões de curtíssimo prazo para resolver. Nomeadamente os meios. Sim, os meios. E a questão dos meios não é só, as pessoas falam dos meios normalmente no sentido da quantidade de meios, mas é também a alocação. E a alocação desses meios. Voltamos aqui à questão que o Luís há pouco levantou. É preciso criar regras de prioridade de inquéritos. E o Ministério Público deve ter liberdade para gerir esses meios dentro dessas prioridades. Daí o princípio da oportunidade defende. Claro. Em vez do princípio da legalidade, que obriga a investigar tudo. Que o Ministério Público depois deve prestar contas dessas decisões, obviamente. Agora, é preciso reequacionar essa questão. Agora, há questões que têm a ver com médio e longo prazo, que eu acho que são questões mais profundas e que têm a ver com, de facto, reequacionar a própria ideia do nosso ordenamento jurídico, que, em parte, como o Luís disse, na área penal, depois já vamos às outras áreas, deriva em grande parte de querer evitar a concentração de poder no tempo do Estado Novo. E, portanto, nós já temos quase 50 anos, mais de 50 anos em democracia, a certa altura, é a hora de nos libertarmos dessas amarras e de pensar naquilo que é o Ministério Público numa sociedade moderna e não estarmos sempre em função daquilo que era o Ministério Público antes do 25 de Abril e que, portanto, que não se pode fazer essas reformas porque é uma grande questão, não é? Muito bem. A fase de instrução tem sido muito criticada nos últimos anos, agora já é a segunda fase do processo penal, porque evoluiu de uma fase de validação formal da acusação para uma fase de pré-julgamento com produção de prova. Há mesmo, efetivamente, um pré-julgamento que depois muitas vezes se repete na fase de julgamento. Faz sentido abolir esta fase ou restringir a lei para que não seja possível a produção de prova? Eu acho que aí, mais uma vez, pode fazer sentido em alguns casos, pode não fazer sentido noutros casos. Agora, nós aqui também temos que separar, aliás, que estávamos a falar dos tempos, daquilo que são... E aqui também é uma pergunta sobre o tempo, precisamente para tornar mais eficiente. Mas é que nós temos que separar aqui aquilo que é o processo penal de tudo o que não é criminalidade económica e, digamos, os processos mediáticos, onde realmente os tempos não parecem ser grande preocupação. Não, de todo em todo. E onde, francamente, estamos nas médias europeias. E a questão é perceber porque é que isso parece funcionar nesses casos e não funciona nestes casos. Na sua opinião, porque é que funciona nos e noutros? Não. Porque, obviamente, a assimetria de meios que o Ministério Público tem com o acusado, ou o visado, ou o arguido, é enorme nos outros casos, e neste caso não está, porque, obviamente, os arguidos são gente, em geral, com recursos, e recursos não só financeiros, com recursos mediáticos. E, portanto, isso reequilibra os meios, claro. O que obviamente arrasta os processos e dificulta os processos. Agora, nós estamos a dizer com isso que devemos limitar as garantias e acabar... Não se trata disso. Agora, também
poderia ser, e penso que tem que ser pensado, se no caso deste tipo de processos não seria mais adequado ter um processo penal, lá voltamos, especializado, eventualmente com tribunais especializados. Um tribunal equivalente à Audiência Nacional, por exemplo, em Exatamente, Espanha. só para este tipo de situações, onde poderíamos incluir também, porque no caso espanhol no nosso nunca foi, por exemplo, questões de terrorismo, etc, que facilitaria, portanto, essa Isto, questão. aliás, seria o encerrar de um desenho de arquitetura jurídico-legal que se iniciou nos anos 90 com a criação do TCIAP. Claro, exatamente. Do TCIAP e do Tribunal Central. Exato. E, Falta o portanto, Tribunal de Julgamento. Falta o Tribunal de Julgamento. E, portanto, nessa altura, eu penso que estariam garantidas condições para isto ser muito mais rápido do que é neste momento. Bem, precisamente na questão da fase de julgamento, uma outra pergunta. E a fase de recursos? Vamos juntar aqui essas duas. Bem, nos casos que lhe apresentamos anteriormente, a fase de julgamento e de recurso foi aquela que durou mais tempo. O julgamento do BPN demorou 6 anos e 5 meses, com o pormenor de uma testemunha que foi ouvida durante 7 meses em 200 sessões. A fase de recurso do Face ao Cuda demorou 7 anos. O principal arguido, Manuel Godinho, foi preso só em 2021. Ou seja, estamos a falar de bons exemplos, há muitos outros. O caminho passa por reforçar o poder dos juízes para, por exemplo, fazer uma gestão mais eficaz do julgamento e também, na fase de recursos, recusar aquelas manobras dilatórias sem direito de recurso. Eu penso que aí, inevitavelmente, há também uma questão geracional. Eu penso que a geração, digamos, que está agora nos tribunais superiores é uma geração que, como ela própria vem do antes do 25 de Abril, está muito sensibilizada para a questão dos recursos, a questão das liberdades e garantias, que são fundamentais, levando a uma versão muito extremada. Eu acho que os tribunais, os juízes, têm que fazer um equilíbrio entre esses objetivos e o pragmatismo de fazer em tempo útil. E nessa medida, eu acho que a nova geração de juízes, mesmo sem alterar as regras processuais, poderá ter alguma resposta para isso. Mas isto também tem a ver com aquela questão que muitas vezes nós andamos há décadas a discutir, que é o segredo de justiça. O segredo de justiça só é um problema em processos que levam muito tempo. Porque se os processos forem rápidos, o segredo de justiça praticamente não se... O segredo de justiça é a exceção neste momento, não é a regra. Porque a questão se um processo mediático levar 3 anos, nós temos tempo de esperar pelas conclusões do processo mediático e as consequências desse processo mediático. Se levam 10 anos, é evidente que a comunicação social, em primeiro lugar. Claro, a comunicação social, e depois o próprio Ministério Público e os tribunais estão sujeitos a uma pressão que as pessoas querem saber o que está a passar. E há interesse também em divulgar de algumas das partes. Não é? Exatamente. E, portanto, parte do problema deriva da própria ineficiência do sistema. Porque é evidente que se os processos demorassem, enfim, vamos exagerar, 6 meses, nem haveria necessidade de fazer nada sobre o segredo de justiça, porque as coisas saíram naturalmente. Mas diga-me só uma coisa, entende que não será necessário reforçar o poder dos juízes, que a nova geração pode resolver o problema, grosso modo? Eu penso que sim. Apesar de eu defender há muitos anos o reforço do poder dos juízes em muitas matérias, o reforço do poder dos juízes não pode ser feito sem cautelar a prestação de contas dos juízes. E aquilo que disse em relação ao Ministério Público, aos magistrados, digo em relação aos ministérios judiciais, que é, desde 2014, que está previsto na lei, as tais medidas quantitativas de produtividade, que foram anunciadas, enfim, por pressão da Troika, mas a verdade é que estavam nela, e estão por regulamentar. Não é? Portanto, não foi feito. E enquanto não houver esse tipo de avaliação, parece-me que estar a reforçar o poder sem reforçar a prestação mais de contas... Mais poder com mais escrutínio. Exatamente. Portanto, o que não podemos fazer é mais poder sem escrutínio. E isso cria outro problema. Vamos já continuar a conversa com o Nuno Garopa na segunda parte do Justiça Cega. Até já. Segunda parte do Justiça Cega, continuamos na conversa com o Nuno Garopa. É justo dizer, e precisamente tendo em conta a sua resposta no final da primeira parte, é justo dizer que há uma desconfiança histórica em Portugal em relação à judicatura, ou estamos perante uma herança autoritária judiciária do Estado Novo? É que eu, sinceramente, quando falo com pessoas que têm experiência de jurisdições internacionais, nomeadamente na Europa, fico com a sensação que os juízes portugueses é aquilo que menos poder têm. Efetivamente, mas eu acho que aí temos que juntar as duas coisas. Há uma desconfiança que vem do próprio sistema napoleónico e que, portanto, não é um único caso português. Todo o Código Civil, toda a ideia de um ordenamento baseado em códigos é um ordenamento que desconfia dos juízes, por isso é que faz códigos, para restringir o poder dos juízes, obviamente. Mas depois, obviamente, temos uma tradição do Estado Novo que, obviamente, afeta aquilo que é a percepção dos juízes. Mas, voltando até à primeira questão que se levantou, nós até temos uma vantagem
em relação a outros países como Espanha ou Itália ou França, que são os países mais parecidos connosco, que é, nós não temos, por exemplo, neste momento, a percepção, pelo menos, e penso que é a realidade, de termos uma judicatura partidarizada, coisa que nos outros países acontece. E eu acho que nesse aspecto nós nem estamos a tirar vantagem dessa questão. É verdade que já há as portas giratórias, outra questão, enfim, a seu tempo poderemos ter, mas neste momento não temos. E que o próprio Conselho Superior da Magistratura quer regular. Sim, mas que o PS e o PSD não quiseram. Por exemplo. Mas vamos lá ver, nós, por exemplo, com todos os defeitos que se possa apontar, o facto de termos uma associação única de magistrados judiciais e não múltiplas associações como em Espanha ou Itália e em França, que estão cada uma conservadora, progressista, do centro, isso tem uma enorme vantagem, porque de facto a percepção geral é que a justiça não é feita em função dos interesses do partido A ou do partido B. Ora bem, isso significa que estaríamos em condições de dar mais poder aos juízes, porque nós não estamos desconfiados, com exceção do Tribunal Constitucional, é verdade, mas os outros tribunais. Ora bem, agora, aí de facto lança-se a questão de saber porque é que há esta desconfiança. Eu penso que em parte também há esta desconfiança porque a justiça, ela própria, não está imune àquilo que tem sido a degradação e o desgaste das instituições políticas democráticas. Os estudos de opinião Exatamente. indicam precisamente isso. Deixa-me falar da Operação Marquês por toda a importância simbólica que este processo tem para a democracia portuguesa. O inquérito demorou 4 anos e 3 meses e terminou em outubro de 2017. Depois tivemos que esperar quase um ano para a instrução começar, tendo durado a própria instrução 2 anos e 7 meses. Já há quase 3 anos que estamos à espera que comece o julgamento. Contas feitas desde a acusação que ao fim de 5 anos a democracia ainda não conseguiu julgar José Sócrates. E obviamente para isso muito contribuíram os cerca de 40 recursos em incidentes processuais que a sua defesa já apresentou, tendo perdido 35 salvo erro. Bem, esta é uma espécie de prova final que faltava para provar que o nosso processo penal é inoperante para estes grandes casos. Eu penso que é sintomático. Agora, vamos pôr em perspectiva. Nenhum país lida bem, obviamente, com processos que visam um antigo Primeiro-Ministro ou um atual Primeiro-Ministro. É verdade que Espanha, França e Itália já tiveram vários casos e, portanto, já aprenderam a lição e, de alguma maneira, há um grau de aprendizagem que nós não tínhamos. A segunda questão tem a ver, obviamente, com o problema que também foi claro e que é complicado resolver. Quer dizer, nós não podemos ter juízes com opiniões diametralmente opostas sobre qual é o direito processual penal vigente, que foi um pouco que aconteceu com os 2 juízes mediáticos. No Tribunal Central de Instrução Criminal. Exatamente. Em que um era à noite ou até era o dia. Exatamente. Ora bem, é normal que haja doutrinas diferentes e que haja algum pluralismo, mas não pode ser o dia à noite. Claro. Portanto, o próprio sistema tem que resolver de uma vez por todas que há doutrinas divergentes, mas não podem divergir ao ponto de um estar sistematicamente a boicotar o que o outro está a fazer. Com a saída dos dois parece que isso deixou de acontecer. E acho que há outra grande melhoria, que é os atuais não são mediáticos. E acho que isso tem muitas vantagens. Agora, nós não podemos legislar e dizer assim, não podemos fazer um código de processo penal dizer juízes com egos mediáticos não podem ser... Quer dizer, não podemos fazer, não é? Claro. Portanto, aqui tem que haver um mínimo de bom senso. Infelizmente não houve esse mínimo de bom senso, por razões várias. E depois, eu penso que tem a ver com a terceira questão, que é o disparate também das circunstâncias que se criaram com esta ideia: há política o que é da política, há justiça o que é da justiça. Porque é evidente que não há justiça sem política Costa. E não há política sem justiça. E olhando precisamente para essa questão política, Nuno Garopa, aparentemente o PS tem sido muito resiliente aos casos judiciais, como o caso Sócrates, o caso Manuel Pinho, agora também a Operação Influencer. Consegue perceber essa resiliência do PS perante estes casos de justiça? Vamos ver, eu acho que aqui há 2 questões. Eu diria até, concordando, que não só é resiliente, como eu acho que neste momento, e isso é muito complicado para a nossa democracia, estes inquéritos debilitam mais a credibilidade do Ministério Público que a credibilidade do Partido Socialista. E isto é um grande problema, porque o Ministério Público não vai a votos. E qual é que é a razão para isso? Eu acho que há aqui várias questões. Uma tem a ver, obviamente, com questões que estamos a discutir aqui, que é o Ministério Público não conseguir cumprir as expectativas que é criado quando se abrem estes inquéritos. E aqui é um problema de expectativas, como estávamos a dizer, e as expectativas que se criam, se não são cumpridas sucessivamente, criam um problema de credibilidade a quem o faz. Por outro lado, o Partido Socialista tem sido muito bom em separar desses inquéritos e dessas investigações, das pessoas envolvidas, digamos assim. Sócrates até já saiu do PS. E, portanto, até temos que dizer que o Partido Socialista não é só
resiliente. O Partido Socialista tem uma característica em relação a partidos congéneres que tiveram casos congéneres e que não saíram bem. E estou-me a lembrar do Partido Socialista Italiano, do PASOK, do próprio Partido Socialista Francês. Agora, não penso que esse fenómeno seja restrito exclusivamente a questões do Partido Socialista. E aí é que é duas coisas que eu ia dizer. Uma, criou-se a percepção na sociedade portuguesa, errada, mas criou-se a percepção, são todos iguais. E quando são todos iguais, cria-se esta percepção de que o Partido Socialista só está mais em foco nestas matérias porque também governou muito mais anos do que o Partido Social Democrata e que, portanto, se tivesse lá o PSD 20 anos, estávamos exatamente na mesma. Era a mesma coisa. Portanto, isso foi uma percepção que se criou, não é? Aliás, por exemplo, dou como exemplo um cartaz que está por todo o país de um partido a dizer que pagamos muitos impostos para pagar a corrupção, que é falso. Nós não pagamos muitos impostos para pagar a corrupção. É um cartaz do Chega. Mas 99,9% dos portugueses subscrevem exatamente aquela frase, que nós pagamos muitos impostos para pagar a corrupção. Porque quem ouça a conversa sobre a corrupção em Portugal, parece que nós estamos em níveis de corrupção de países enfim, daquilo que se chama hoje, já não se diz economias em vez de desenvolvimento, diz do Global South ou do Sul Global ou coisa assim. Não estamos. Agora, há um problema que é, até porque eu acho que em termos de inquéritos e de corrupção da nossa agentes políticos, nós não estamos muito diferentes dos outros países, onde nós continuamos com um problema de impunidade. E essa impunidade tem duas componentes. Tem esta componente, estamos a falar, que é a impunidade, digamos, sancionatória penal, e a impunidade eleitoral. E aí há que sacar responsabilidade aos eleitores. Eu acho que aí nós temos que fazer o discurso oposto ao populistas, que é a elite malvada dos eleitores e do povo bom. Mas, não, aqui há de facto uma responsabilidade dos eleitores que são extremamente, aliás, já vos disse isso na última vez que aqui vi, extremamente complacente com estas situações. O Nuno Garopa falava precisamente da questão da corrupção e no passado dia 10 de janeiro foi conhecido um relatório do Grupo de Estados do Conselho da Europa contra a corrupção, o GRECO, em que se criticava a falta de eficácia do combate à corrupção em Portugal, mas também a falta de qualidade e a falta de transparência na produção legislativa. Sabemos que os sucessivos governos recorrem muito aos escritórios de advogados para produzir leis. Isso, no seu entender, Nuno Garopa, é suscetível de produzir promiscuidades ou conflitos de interesse? Nós temos mais uma vez, separar aqui duas questões. Uma é, a realidade em que estamos é que neste momento, dada a forma como a administração pública foi depauperada nos últimos 30 anos, mais e mais os governos têm que recorrer aos escritórios de advogados, porque os escritórios de advogados têm um nível de capital humano que, infelizmente, a administração pública não tem. Evidentemente, podemos dizer, temos que reforçar e qualificar a administração pública, mas há algum partido ou algum governo que não tenha dito isso, mas a verdade é que estamos onde estamos. Agora, dito isto, eu acho que os escritórios de advogados, as sociedades de advogados, fazem três coisas fundamentais, importantes e positivas, que é, obviamente, fazem advocacia, litigar, defender os seus clientes, fazem produção legislativa, porque têm capital humano que não há no Estado, e fazem lobbying. E devo dizer que não estamos aqui com mitos. O lobbying é positivo, porque o lobbying significa prestar atenção e sensibilizar a opinião pública e os decisores de políticas públicas para matérias de interesse dos seus clientes. O problema não é fazer estas três coisas, é fazer estas três coisas ao mesmo tempo. E isso, como é que se resolve? Resolve-se regulando. O problema é que nós não regulamos as sociedades de advogados. Portanto, nós precisamos de uma regulação séria das sociedades de advogados, com código de conduta, com comissões de ética que funcionam e com regras de contratação pelo Estado muito claras, muito transparentes. Ora, nós acabamos de sair de um processo em que não sequer conseguimos regular o lobbying, como já percebemos que ficou para a próxima legislatura. Caiu. E, portanto, nós, enquanto não olharmos para isso de forma séria, e a forma séria não é vir com o populismo dizer o lobbying é malvado e temos que acabar com os lobbyistas. Não, é dizer o lobbying tem uma função importante, precisa de ser regulado. Produção legislativa, muito importante, porque infelizmente não temos capital humano. Precisa é de ser transparente, acautelado, para não haver conflitos de interesse. Mas também há aqui uma questão que é essa transparência, a ideia que dá é que a Ordem dos Advogados, enfim, parece que não existe, não escrutina os conflitos de interesse. Etc. Como é que nós também podemos aumentar a transparência dos escritórios de advogados? Nós podemos, para já, repensar a Ordem dos Advogados. Agora, o que nós vimos no último ano é que continuamos, em relação, por exemplo, às ordens, a ter uma mitologia na sociedade portuguesa, porque a União Europeia já nos exigiu várias vezes uma nova lei das ordens, que afeta as ordens de advogados, e, obviamente, nós não conseguimos mexer nisso, por proporções várias. Depois, eu não digo que a Ordem dos Advogados tenha que ser a Ordem dos Advogados a
supervisionar e a regulamentar as sociedades de advogados. Nós podemos ter sistemas em que se transferem isso para uma entidade independente. E essa entidade independente faz isso. Se calhar isso será a altura dos advogados se levantarem contra. Pois, evidentemente, porque vai afetar diretamente os seus interesses. Agora, por exemplo, nós temos que separar duas coisas que no Reino Unido já estão separadas e que largamente nos Estados Unidos estão separadas. Nós entendemos confundir que é uma coisa é a defesa dos interesses da advocacia, que a ordem existe e muito bem e deve ter. Outra coisa é aquilo que é regular a advocacia do ponto de vista do interesse público, que nos Estados Unidos e no Reino Unido está separado e não tem que estar junto. E o problema é que, ao estar junto em Portugal, cria todas essas vicissitudes que nós conhecemos. Falando de um assunto que lhe é caro, a justiça administrativa e fiscal. É a jurisdição com mais problemas em termos de morosidade processual, isto não é muito mediático, mas é a realidade estatística e factual da justiça. Os tempos médios de resolução em todas as instâncias de jurisdição administrativa ou fiscal eram mais de 6 anos em 2018, mas agora variam entre os 7 e os 8 anos, e há casos que superam largamente os 10 anos. Estamos aqui claramente na causa da Europa. Que soluções o Nuno Garopa propõe? Eu acho que não há qualquer solução que venha a funcionar enquanto o Ministério das Finanças não assumir que vai pagar as suas dívidas. Porque o primeiro problema que há na justiça fiscal, até mais que administrativa, até porque o que é interessante na justiça administrativa e fiscal é que os problemas fiscais superam agora os problemas administrativos. Não era assim. Durante muitos anos os problemas eram na área administrativa, licenciamentos e tudo isso. Hoje em dia são na área tributária e fiscal. E o problema, todos percebemos, é que o Ministério das Finanças não quer pagar e, portanto, continua a empurrar os processos nos tribunais para evitar impugnações judiciais, porque é melhor levar 10 anos do que pagar imediatamente a quem de direito. O déficit orçamental agradece. Exatamente. Portanto, exatamente, porque no dia em que for feita uma reforma séria, nesse ano nós vamos ter um problema de déficit orçamental muito sério, porque vamos ter que pagar tudo aquilo que lá está, que o Estado não quer pagar. Agora, pondo de lado isso, eu acho que aquilo que já devia ter sido feito há muito tempo, independentemente de criar outra instância a nível de tribunais, independentemente de introduzir a arbitragem e o CAD e todo o trabalho que têm feito, do qual eu tenho sido crítico, mas aprecio o que têm feito, é a questão do sistema ter uma decisão dentro da autoridade tributária, portanto aquilo que se poderia chamar, como os espanhóis, Tribunal de Defesa do Contribuinte, em que não são as pessoas da autoridade tributária, são pessoas que estão ao lado da autoridade tributária, que fazem uma segunda decisão sobre aquilo que é o indeferimento por parte da AT. Porque muitos dos casos que depois chegam a tribunal, obviamente são casos que as finanças vai perder, como nós temos visto, porque depois andam aí estudos a dizer são 70%, são 60%, que o Estado perde 80%. Claro, porque tudo o resto já desistiram ou não foram para tribunal. Portanto, as impugnações judiciais em Portugal são fundamentalmente das pessoas que acham mesmo que a autoridade tributária não tem razão. E, portanto, é normal que depois, ao fim de 10 anos, com 80% de probabilidade, ganhem esses litígios. Ou seja, no seu entender, são insuficientes essas medidas que têm sido a aposta do Governo do PS, nomeadamente a arbitragem e esse novo Tribunal de Segunda Instância? Atenção, a arbitragem foi a aposta do PSD, que depois o PS alargou. A segunda instância é uma aposta do PS. Penso que essas medidas vão ter efeitos muito marginais, como estamos a ver, porque não resolvem o problema na fonte, que é as decisões dentro da autoridade tributária. O Nuno costuma falar muito dos superpoderes da autoridade tributária. Ouve-se muito o discurso também dos advogados sobre os direitos, liberdades e garantias no processo penal, mas esse discurso não existe, de certa forma, quando falamos dos direitos dos contribuintes, sendo certo que o Constitucional validou muitos desses chamados superpoderes da autoridade tributária. O poder político, Nuno Garopa, deve reforçar os direitos, liberdades e garantias dos contribuintes? Eu penso que o poder político deve fazer isso, mas, mais uma vez, o interesse do Ministério da Justiça conflitua com o interesse do Ministério das Finanças na questão tributária. Por exemplo, já não conflitua no interesse na matéria penal. E ganha sempre as finanças. Pronto, e por isso, obviamente... Isso é como no futebol. Pronto. São 11 contra 11, mas ganha sempre a Alemanha. Isso faz-me lembrar quando já tivemos várias alterações e que eventualmente até melhorou alguma coisa, até bateria bastante, que são a questão das falências, não é? Já tivemos várias leis das falências. E um dos problemas que se coloca e colocava na questão das falências é que normalmente na renegociação dos credores, havia sempre dois credores que não estavam de acordo, as finanças e a segurança social, e eram os credores que causavam grande parte dos problemas nos atrasos de reestruturação. Foi preciso as finanças e a segurança social começarem a ceder para se conseguir resolver o problema. Aqui na área tributária é exatamente a mesma. Agora, evidentemente, tudo isto tem que ser ponderado
dentro daquilo que é a experiência da própria União Europeia, porque o grande problema que se coloca aqui é a nossa competitividade, ou seja, isto prejudica, para além da questão do cidadão, obviamente, mas em termos de economia isto é um grande problema, um grande custo de imposto às empresas e à competitividade da economia. De atração exatamente. De investimento estrangeiro. Porque o investimento estrangeiro pede arbitragem em quase tudo, porque já não confia no sistema português, mas há matérias em que não há arbitragem internacional. Matéria fiscal tem que, obviamente, ser o que é em Portugal. Não pode fazer arbitragem internacional. Porque em matérias contratuais, tudo o resto já é arbitragem internacional, para evidentemente não depender do sistema jurídico português. Vamos terminar com um tema que é muito pouco falado, mas que é muito importante. É verdade que neste momento estamos ligeiramente acima da média de um juiz por cada 100 mil habitantes. Temos cerca de 19,3 juízes, quando a média europeia, salvo erro, anda à volta dos 16. Em termos de procuradores também comparamos bem. Contudo, é provável que a médio e longo prazo tenhamos um problema de formação de juízes e de falta de recursos humanos nessa área. Por exemplo, depois do CES, do Centro de Estudos Judiciários, ter chegado a ter há anos 5 mil candidatos. No último curso apenas teve 430, tendo sido habilitados apenas 100 candidatos para entrar nas duas magistraturas, com uma média baixa, de cerca de 12 valores. O que é que pode ser feito para tornar as magistraturas mais atraentes para os licenciados em Direito? Eu acho que neste momento essa questão tem a ver com uma questão geral, que tem a ver com a atratividade do Estado para as gerações mais novas. Não acho que as magistraturas sejam diferentes daquilo que é outros setores. Obviamente há aqui uma questão que tem a ver com a questão das carreiras. Eu acho que uma das coisas, mais uma vez, que nós não fizemos, discutimos já várias vezes, e que mais uma vez vem aqui a esta conversa, é a questão das carreiras planas versus o sistema que nós temos. Aliás, parte do nosso problema nos últimos anos tem sido, nós apesar de termos uma média ligeiramente superior à Europa, um dos problemas que nós temos é que nós temos bastante mais juízes per capita nos tribunais superiores e menos nos tribunais inferiores. E parte disso tem a ver com o facto de não termos carreiras planas. E para quem está a ouvir, as carreiras planas seria a promoção na carreira judicial, a juiz desembargador e a juiz conselheiro, seria independente da instância em que esse juiz está colocado. Isso libertaria recursos porque as pessoas seriam promovidas pelos seus méritos e pela sua senioridade, ao mesmo tempo que nós estaríamos a encher os tribunais superiores em função do número de promoções e não em função das necessidades. Isso já não os espanhóis já fizeram isso, nós não fizemos. E foi falado na altura também, nos anos de José Sócrates, como penso que era Alberto Costa, o Ministro da Justiça, e depois também foi abandonado. Portanto, tudo isso são questões que seriam importantes, porque uma das questões é essa mesmo, é a questão das carreiras e dos pacotes salariais que isso implica. Uma última pergunta. É um dos grandes pensadores sobre o sistema e sobre a administração da justiça, tem obra publicada há muitos anos. Nunca será Ministro da Justiça em Portugal? Não, isso definitivamente não serei Ministro da Justiça em Portugal, mas posso acrescentar, nem em Portugal, nem em lado nenhum. Nem de outra pasta? Nem de outra pasta, nem de outra pasta, nem em lado nenhum. Acho que as opções fazem-se na vida. A minha opção foi uma carreira internacional fora de Portugal e, portanto, não mesmo é que seria, se calhar, uma boa pessoa para o cargo. Não passo por cá. Agora, aprecio muito quem aceita a pasta da Justiça, porque de facto é uma pasta muito complicada. Já lá vai o tempo em que a pasta da Justiça era uma pasta pacífica. Estou-me a lembrar quando Fernando Nogueira era ministro e durante os anos 80, que eram pastas relativamente... Sim, não foi um mau ministro. Exato, não, mas eram pastas pacificadas, ou seja, desde os últimos 20 anos que é uma pasta complicada. Agora, o que nós precisaríamos mais do que ministros da Justiça competentes, penso eu, era criar uma infraestrutura, não lhe vou chamar unidade de missão, nem comissão, nem unidade de moderação, nem grupo de trabalho, para não utilizar a palavra, mas nós precisamos criar uma estrutura em que PS e PSD acordassem ter uma estrutura que faz a reforma da Justiça ao longo de 15 anos. E que, independentemente dos ciclos partidários e de pequenos ajustamentos, porque não tem os dois partidos que aplicar a reforma exatamente igual, essa reforma fosse consistente ao longo de 20 anos. Porque nós, na verdade, se olharmos para trás, nós começámos a fazer este tipo de reformas de desconstrução dos tribunais então, nos últimos 20 anos. E, de facto, um dos grandes problemas é a inconsistência e a contradição de todas estas reformas. Há pouco o Luís falava do pacote da... anticorrupção. Da Estratégia Nacional contra a Corrupção. Bem, nós desde 2010 já fizemos 6 pacotes, 5. Enfim, contámos a entidade da transparência, 6 pacotes. Contradição, se somarmos medidas, são 300 medidas. E estão no papel, não estão na prática. Exatamente. Alguém foi ver como é que foi feito, o que é que foi aplicado. Nós temos que falar sobre isso. A entidade da transparência não funciona, a entidade, o MENAC também não funciona. O próprio Greco chamava a atenção atenção para isso. E, claro, e como é que os partidos estão a responder? Bem, sei que estamos numa altura que é antes das eleições há solução para tudo. Depois das eleições é que costumam dizer. Mas agora,
todos prometem que vão fazer, ou seja, todos dizem quando nós lá chegarmos, mas depois as coisas não passam realmente à prática. Isso eu acho que só se conseguiria fazer com, de facto, um pacto entre o PS e o PSD, de criar um grupo tecnocrata, é isso que eu queria dizer, não político, tecnocrata, que viesse com um conjunto de medidas. Olha, que me pegasse, por exemplo, naquele caderno de 88 medidas que os operadores judiciários concordaram, começasse por aí, como é que se implementam estas 88? E daí conseguíssemos, de facto, ter uma certa estabilidade nessa, a longo prazo. Porque nós temos que pensar no longo prazo. Porque qualquer problema que nós temos não se vai resolver amanhã nem para o ano. E, portanto, temos que pensar a 10 anos como é que se resolvem os problemas a 10 anos. Nuno Garopa, muito obrigado por ter vindo ao Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado.